Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Hackeando Advocacia, o nosso curso preparatório para essa nova gestão jurídica que nós estamos vivendo nesse pós-pandemia, ou até mesmo em pandemia que nós estamos vivendo ainda. E hoje eu quero dizer para vocês que esse tema, apesar de ser um pouco diferente, ele é muito importante para o nosso crescimento. Porque quando nós falamos em primeiros passos da advocacia, a gente esquece de muitos atos que nós temos que ter em nossa mente e você reconhecer os seus superpoderes, conhecer o que você pode representar para um cliente, o que você representa para uma sociedade, é muito importante você ter esse conhecimento do seu poder. Por isso que eu trouxe esse tema para nós, porque isso fez parte da minha vida. A partir do momento que eu reconheci o valor que eu tenho na advocacia, que eu reconheci o que a advocacia representa para uma sociedade democrática, isso se tornou totalmente um diferencial na hora de cobrar um honorário, na hora de fazer uma apresentação, na hora de fazer uma defesa. Então, é essencial nós reconhecermos nossos valores para que possamos repassar isso para um ato jurídico que nós vamos estar realizando na nossa advocacia. E para começar aqui a nossa aula, quero te fazer uma pergunta. Qual é a função do advogado? Você já parou para pensar nisso? Você acha que advogado é só para estar fazendo diligência, para estar fazendo audiências? Qual é realmente a função do advogado? A nossa Constituição ela já diz, ela é bem clara, que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Ou seja, você, jovem advogado, ou até você, advogado mais experiente, que ainda não conseguiu alcançar grandes êxitos na advocacia, você precisa ter em mente que a advocacia, que o advogado é essencial para a justiça. Kleber, mas por que tu está falando isso para mim? Turma, no decorrer desses últimos anos que eu entrei na advocacia, desde lá do tempo que eu era estagiário, 10 anos atrás, eu sempre levei isso para mim, que eu sempre busquei dar valor à minha advocacia. O que a gente vê hoje em dia na advocacia? Advogados frustrados por não receber honorários vultosos mensalmente, honorários que poderiam mudar a vida do advogado, um atendimento que acabou quedando em fracasso, que o cliente não fechou com você. Mas por que isso acontece? Porque você simplesmente não reconhece a sua função. Você acaba pensando tanto em êxito, em querer dinheiro, em querer conseguir novos clientes, e quando você chega na frente do cliente, você acaba perdendo. Na verdade, acaba não demonstrando o poder que você tem para esse cliente. Por quê? Porque você não reconhece o seu valor, você não reconhece o poder que você tem nas suas mãos. Então, a partir do momento que a gente tem isso em mente, você passa a dar um valor maior à sua advocacia. Valoração do seu sistema jurídico, valoração do seu escritório, valoração dos seus atos que você vai começar a praticar ali na advocacia. Isso você passa a deixar o seu legado. A partir do momento que você reconhece o seu valor, que você reconhece ali a mudança de vida que foi você se tornar advogado, isso passa a transmitir para os seus atos. As pessoas começam a reconhecer isso na sua advocacia. E sempre vai ter um ponto em nossas vidas que nós vamos falar assim, cara, eu me transformei em advogado e hoje eu não vou aceitar qualquer tipo de coisa, eu quero que as pessoas me respeitem, eu quero que as pessoas façam isso, aquilo, me olhem realmente como um advogado poderoso, com meus superpoderes que o OAB me deu. E sempre vai existir esse momento crucial na sua vida. E na minha vida aconteceu em dois momentos. O primeiro deles foi quando eu era garoto ainda, menino, e em um tempo de início de ano escolar, a minha mãe não tinha dinheiro para comprar material escolar. O que ela fez? Ela pegou um caderno de anotação dela, era um caderno de 10 matérias, cortou ao meio e deu uma parte para mim e outra parte para o meu irmão. Eu lembro disso até hoje, eu deveria ter uns 8, 9 anos. E aquilo me marcou tão forte que eu lembro até hoje. E desde aquele momento eu prometi para mim, falei, cara, eu nunca mais quero ser pobre na minha vida, nunca. Então eu comecei a minha ânsia de querer crescer cada vez mais, querer crescer cada vez mais, querer conseguir alcançar novos sonhos
com alguma profissão, e eu acabei acertando o mundo jurídico, me transformei em advogado. Mas na minha preparação, no banco ali da faculdade, aconteceu um problema muito sério comigo. Eu caí em depressão. Apesar de já trabalhar apesar de trabalhar na área, comecei a trabalhar no primeiro período ainda no escritório jurídico, eu tinha muitas dificuldades, muitas dificuldades. Então aquilo acabava me deixando enfraquecido, eu não tinha uma mentalidade ainda muito desenvolvida para esse novo mundo que eu estava vivendo. Naquela época era entrar no primeiro período sem saber nada de direito e já entrar no escritório tributário foi bem complicado, mas isso foi a mudança da minha vida. Foi quando eu cheguei, cara, eu quero aproveitar isso aqui com unhas e dentes, e vou agarrar essa oportunidade. E foi o que eu fiz, eu agarrei, mas aí eu me perdi. Eu acabei trabalhando tanto, focando tanto, buscando uma alta performance, eu me perdi no personagem. Foi quando eu caí em depressão. Em momentos assim que eu precisava de uma alta performance maior, eu utilizava a famosa Ritalina. E teve uma certa vez que eu tomei 3 Ritalinas no decorrer do dia. E no final da noite, quando eu tomei uma Ritalina, a última Ritalina, tomei energético, café para fazer viradão, para estudar para o AB, fazer os serviços que eu fazia. Eu tive uma overdose de Ritalina. Eu simplesmente não conseguia me movimentar para nada, meu corpo enrijeceu todo, eu me encolhi em cima da cama e eu morava sozinho nessa época. E eu achei que fosse ser o meu fim naquele momento. Foi quando eu apaguei na cama, eu não lembro de mais nada, eu acordei no dia seguinte, já no período, já final da tarde, finalzinho da tarde, isso no dia seguinte, atordoado, cansado, bem exausto mesmo assim, e aquilo ali foi um momento crucial para minha vida. Eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida, eu quero sim ter alta performance, quero crescer na minha vida. E isso foi um momento crucial para eu dar mais valor ainda para minha advocacia, porque aquele primeiro ponto da minha infância que eu falei que eu não queria ser mais pobre, eu estava disposto a tudo mesmo, até ser um advogado comum para ter êxito, mas eu vi que aquilo não, o advogado comum ia ser sempre um assalariado, ia ser a realidade. Então busquei novos desempenhos e acabei errando na dosagem. E depois desse momento crucial da minha vida, eu comecei a pensar numa nova advocacia. Eu comecei a trabalhar mais e mais, mas de uma forma mais equilibrada. Busquei meus tratamentos, busquei reconhecer, busquei entender que eu estava passando por um problema. E graças a Deus, eu nunca mais caí nisso. Às vezes eu tenho meu momento de fraqueza, meu momento de cansaço, mas não passa disso. Então, isso foi uma cura para mim. Mas por quê? Eu comecei a buscar novos meios de identificar o quanto eu era bom no que eu fazia. Eu comecei a dar valor na minha advocacia. Eu comecei a estudar bastante o porquê eu deveria já passar no AB, o porquê eu deveria cobrar honorários justos quando eu me transformasse em advogado, passasse na minha OAB. Inclusive, eu passei na minha OAB antes de me formar. Então, tudo isso foi mérito por coisas ruins que aconteceram na minha vida. Ao invés de ficar cada vez mais ali chorando, meu Deus, que é que eu fiz com a minha vida, eu busquei novos caminhos. E quando eu me transformei em advogado, em 2017, eu simplesmente coloquei aquilo na minha cabeça. Eu vou ser o melhor advogado possível para os meus clientes. Então, quando o cliente entra no meu escritório, quando eu faço um atendimento online, eu sempre dou o meu melhor nas ações, nos atendimentos, até numa conversa informal, para mostrar para esse cliente que eu sou bom e ele pode me contratar com toda a segurança possível. Então, eu passei a valorar os meus atos por tudo que eu fiz na minha vida, por tudo que aconteceu, pelo que eu paguei na faculdade, pagando mensalidade, discussão com pai e mãe, que a gente sabe que tem. Eu sei que muitos aqui ficam até tarde trabalhando, ou ainda estão estudando, ainda fazendo direito.
e tem discussão familiares, porque você fica estressado, está estudando para a OAB e não consegue passar na primeira prova, não consegue passar na segunda tentativa, e isso vai gerando novos, novos medos para nós, que inclusive essa é a nossa próxima aula. Mas a partir do momento que você reconhece o seu valor e quando você passa por esse momento de transição de acadêmico para advogado, você vai começar a ter uma nova visão da advocacia. A sua advocacia não vai ser tão frustrante como geralmente é para muitos advogados. E uma das coisas que eu levei para minha vida é que os advogados sempre fizeram parte das grandes histórias do mundo. Revolução Gloriosa, Revolução Protestante, Americana, Francesa, dentre outros. Então o advogado ele sempre busca a liberdade. O advogado é aquele que fala pelo outro, é aquele que defende o direito do outro. Mas antes de você querer falar pelo outro, você tem que falar por si mesmo. Você tem que conhecer o seu potencial, você tem que conhecer o quanto você é importante para aquele cliente. O cliente ele tem que ter em mente que ele precisa de você e não você precisa dele, e não você precisa dele. Então, tudo isso faz parte da iniciação à advocacia, porque muitos advogados já entram no mundo jurídico com aquele pensamento medíocre. Medíocre no sentido de que, cara, se eu pegar aqui 4 audiências por R$ 20 todo dia, eu vou conseguir ter uma advocacia boa, mas acaba se frustrando, porque acaba sendo cansativo, acaba se tornando ali uma coisa até humilhante às vezes. Não me entendo mal, mas a gente pode mais do que isso. A gente pode mais do que isso. A gente pode trabalhar para alcançar novos patamares em nossas vidas. Hoje, eu não tenho que reclamar da minha advocacia. De tanta coisa que eu já aprendi nesses últimos 10 anos, eu implementei, conciliei com a tecnologia, que é outro patamar que nós vamos falar aqui, mas sempre lembrando da onde eu vim, da onde eu, na verdade, por onde eu passei, tudo aquilo que eu passei na minha vida eu levo para os meus atendimentos, eu levo para minhas peças, eu levo para as reuniões, justamente para eu nunca esquecer disso e eu sempre estar com a minha advocacia em dia. Lembrando do passado, mas sem esquecer do futuro. Por que lembrar do passado? Porque nós somos importantes para um Estado democrático de direito. Então nunca se curve para migalhas. Reconheça o seu valor. Ah, Kleber, mas por que tu está falando isso para a gente? Isso vai influenciar em quê na nossa vida? Vai influenciar em tudo. Em tudo. Simplesmente se você não reconhecer o seu valor, você não vai conseguir ter um brand bom. O que é o brand? É a sua marca. Você não vai conseguir ter um ROI. O que é o ROI? É o retorno do investimento que você faz. Por exemplo, se você está ali fazendo uma prospecção de cliente, e o cliente vê ali porque você é só mais um advogado que é substituível, você não vai ter um retorno bom. Ou o cliente vai querer te pagar migalhas, ou você simplesmente, o cara vai olhar assim, cara, esse advogado aqui não é tão bom não. Nem pela aparência, nem pela forma que ele se porta. Ele não me passou segurança. Então, você não passa segurança para o seu cliente a partir do momento que você não lembra do quanto você é importante para ele. Então, o ROI vai ser muito baixo e às vezes não vai ter nem retorno. Outra coisa que vai trazer, que vai influenciar na sua advocacia é liberdade. Você sempre vai ser um advogado preso trabalhando ali 24 horas para ter migalhas no final do mês. Tem advogados que infelizmente não conseguem fazer nada mensalmente. Não consegue fechar um contrato, não consegue fazer ali consultas, você perde a sua liberdade, você acaba se tornando ali um prisioneiro das suas próprias ações. Então, você perde esse time e você perde questões de estratégia também, porque a partir do momento que você vai fazer uma prospecção e você já entra com uma mente ali fracassada, não reconhecendo o seu valor, você deixa de cobrar consulta, você deixa de cobrar uma entrada, um percentual bom ao final,
Então, tudo isso vai influenciar na sua advocacia. Na hora de você fazer uma petição, vou fazer de qualquer jeito aqui. Entendeu? Então, o seu legado tem que estar muito presente no seu dia a dia. Você tem que lembrar todos os dias o porquê você se transformou em advogado. Então, isso vai influenciar na sua advocacia nas suas duas armas principais. E quais são as suas duas armas principais? A palavra, a escrita, a palavra que eu falo é de uma forma escrita, e na sua oratória. Então, a escrita é muito importante para o advogado. A gente vai ter uma aula exclusiva sobre escrita. Porque a partir do momento que você está com esse pensamento de não reconhecer o seu potencial, você já chega numa audiência, você já chega ali numa sustentação oral, você já chega num atendimento fracassado, perdido. O cliente não vai te contratar, porque você não passa segurança. Na hora que você for fazer uma sustentação oral, você vai estar tremendo de medo. Então, a partir do momento que você gera essa confiança dentro de ti, você reconhece os seus valores e o porquê você está ali, o cliente contratou você para você estar fazendo aquela sustentação oral, você vai falar, cara, eu sou o cara. Se eu estou aqui é porque eu mereci. Se eu estou aqui é porque o cliente ele confia em mim. E é porque eu estudei para estar aqui. Então, tudo isso vai influenciar na sua advocacia. Ah, Cleber, mas eu sou acostumado a não cobrar. A minha advocacia está muito simples ainda, porque se eu cobrar algum tipo de valor de entrada, os clientes não fecham. Aí que entra a questão do curso. Nós recebemos, infelizmente, uma herança maldita de alguns advogados passados, advogados do passado, na verdade, que naquela época simplesmente não 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 cobravam, não tinham costume de cobrar entrada, não tinham costume de fazer consultas, e isso existe até hoje. Então, a partir do momento que você traz isso, essa coisa ruim do passado para a sua advocacia atual, você vai acabar se tornando mais um advogado. Hoje eu cobro todos os meus atos, eu simplesmente cobro todos. Inclusive, eu tenho um cliente de Buenos Aires. Ele falou na consulta dele, ele falando que os advogados de lá, eles não cobram entradas. Eu falei, nossa, mas pleno 2021 não cobrar entradas, tal, não sei o que, conversando, porque é uma prática muito comum, nunca cobraram. Eu falei, tá bom. E aí sim a gente vai entendendo a cultura das outras pessoas, a gente vai entendendo como é que funciona a sistematização de outros países também. Inclusive eu vou falar aqui de como eu consegui advogar internacionalmente. Então, mas por que eu consegui advogar internacionalmente? Porque eu reconheci o meu valor, reconheci que eu posso desafiar o mundo por detrás do meu notebook, por detrás do meu celular. Eu reconheci que eu posso ter clientes em qualquer parte do mundo advogando daqui do meu estado, advogando de algum estado que eu estiver no Brasil. Então, tudo isso faz parte da nossa mentalidade de reconhecer a nossa valoração, de reconhecer o quanto nós somos importantes para a sociedade. Então, temos que esquecer essa herança. Isso aqui é a chave do sucesso. A chave do sucesso é você reconhecer a sua valoração, conhecer o seu valor, controlar esse poder, porque não adianta você já conhecer o seu poder e você ser uma pessoa desumilde, uma pessoa que humilha os outros. Então, tudo isso faz parte da sua vida. E você tem que saber usar da melhor forma possível esses poderes. Você já parou para pensar que o destino de pessoas estão nas suas mãos? Então, tudo isso você tem que colocar na balança. Então, você muda a vida de pessoas e é o cliente que precisa de você. Então, nunca esqueça, esse aqui é o nosso pontapé inicial da nossa aula. A chave do sucesso é você reconhecer o seu valor e, a partir daqui, é uma nova vida para a sua nova advocacia. Então, turma, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.